Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Tony, né? Tranquilo, vamos dizer assim, né? Porque na época de quarentena é complicado para todos, né? Então, em primeiro lugar, espero que todos vocês estejam bem, né? Que seus familiares estejam bem. E hoje a videoaula é para tratar, para discutir em maiores detalhes as questões da atividade avaliativa, né? Como eu falei para vocês, o objetivo da atividade nem sempre é a nota. É claro que a nota é um processo importante porque ela demonstra, de certa forma, né, o quão vocês estão compreendendo o conteúdo. Ela envolve outros elementos, outros aspectos, né, que não vem ao caso discutir. Mas o importante para mim nessa quarentena é que vocês possam estar, pelo menos, na tentativa, né, na busca por compreender esses assuntos. Claro que algumas coisas, né, não vão ser bem compreendidas, algumas coisas vão ficar ainda meio, né, sem o devido entendimento para vocês. Mas como isso é um processo, eu creio que ao longo, né, dessas diferentes fases vocês possam estar compreendendo um pouco melhor. Então, o objetivo aqui é a gente discutir essas atividades para que vocês possam ter um material a mais para estudar, né? Porque não paramos aqui, né? Vocês têm, quem quer fazer vestibular vai ter o Enem, vai ter outras atividades avaliativas pela frente, né? Disputas com outras pessoas. E eu espero que vocês estejam minimamente preparados, né, para enfrentar esses desafios. Então, é esse o sentimento que a gente tem, que os professores têm, né, e eu espero estar contribuindo pelo menos um pouco, né, com o entendimento de vocês ao fazer essas videoaulas. Eu sei que nem todos, né, assistem até o final, mas o importante é que aqueles que realmente queiram, né, que tenham um material a mais para estudar. Tá? Eu vou tentar ser o mais detalhado possível nessa resolução de avaliação. Tá? Então, vamos lá. Bom, então a primeira coisa, né, o primeiro item que foi perguntado é esse aqui. Ó. Um mergulhador atinge uma profundidade de 30 metros em um lago. Né? Então determine a pressão em newtons por metro quadrado, que é o nosso famoso Pascal. Né? Determine a pressão em newtons por metro quadrado que a coluna de água exerce sobre esse mergulhador. E qual é a pressão total? Então ele quer a pressão exercida pela coluna de água e depois quer a pressão total. Tem diferença, tá? E ele fornece os dados. Ó. Então, ele diz que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, que a massa específica da água, ou como queiram, né, a densidade da água vale 1000 quilos por metro cúbico, e a gravidade, né, o valor padrão que a maior parte dos exames aceitam, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aqui eu fiz um desenho para vocês, né, da situação. Então nós temos um mergulhador e ele se encontra a 30 metros de profundidade. E o problema é que você determine dois tipos de pressão. A pressão exercida apenas pela coluna de água, a 30 metros, né, de profundidade, e a pressão total, ou a pressão absoluta. Então a primeira que ele quer é a pressão do líquido, né, que é determinada pela essa expressão aqui, ó, ρgh, onde ρ é a densidade, né, ou massa específica do líquido, g é o valor da gravidade e h é a profundidade. Tá? E esses dados foram fornecidos no problema. Então vamos começar a substituir alguns deles. Né? Antes de iniciar as substituições aqui, eu só quero que vocês prestem atenção num detalhe. Observem aqui ó, que a pressão, tá, ela é fornecida em newtons por metro quadrado. Então eu tenho aqui ó, metro quadrado, metro. E aqui eu tenho quilogramas por metro cúbico, metro, metro. Então eu tenho metro, tenho metro. O que eu quero que vocês notem é que em algumas situações são fornecidos dados para vocês de densidade, onde a densidade ela é dada em gramas por centímetro cúbico. Então, observem que quando é dado gramas por centímetro cúbico, e eu quero a pressão em Pascal, né, que é newtons por metro quadrado, eu tenho que substituir gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, tá? Eu tenho que substituir isso. Como é que eu substituo? Simplesmente multiplico aquele valor que eu tenho aqui por 1000. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante que vocês têm que atentar. Aqui não precisa substituir nada porque já está em quilogramas por metro cúbico, né? E aqui a pressão é dada em newtons por metro quadrado. Então, vamos voltar aqui. Então, pressão que a coluna de líquido exerce, eu determino
né, fazendo a seguinte operação, ó, densidade vezes gravidade vezes profundidade. Então, a densidade ou massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Gravidade, 10. E a altura, 30 metros. Tá? Se for fornecido em centímetros, eu também teria que passar para metros, mas aqui está em metros. Então, somente multiplico, só multiplicar os três valores, 1.000 vezes 10 vezes 30. Fazendo isso dá 300.000. 300.000 o quê? Newtons por metro quadrado. Aqui eu coloquei em notação científica, mas não há necessidade, tá? Como é que eu passo para notação científica? Quem não recorda, né, eu analiso onde está a vírgula aqui, né? Como eu não tenho vírgula nesses 300.000, ela se localiza, né, no final do valor. Então está aqui a minha vírgula. Aí eu conto quantas casas decimais eu preciso percorrer até chegar aqui, né? 3,0 ficaria. Então, resulta aqui, né, em notação científica, 3 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Essa aqui é a pressão que apenas a coluna de água exerce. Para eu calcular a pressão total, né, eu tenho que calcular, somar a esta pressão da coluna de líquido a pressão exercida pela atmosfera. É apenas isso. Então, para eu calcular a pressão total, é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de líquido. Então, ó, além dessa coluna de líquido aqui sobre o mergulhador, eu tenho a pressão que toda a coluna de ar da atmosfera exerce. Então, eu tenho essa pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de água. Então, é isso que eu coloco aqui. Ó. Pressão atmosférica já foi fornecida. 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Tá aqui, ó. Então, é só substituir os valores. Pressão do líquido eu também já encontrei. Então, pressão total é a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, mais a pressão exercida pela coluna de líquido, que é 3 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, tá? Somo aqui, como é que eu somo isso aqui, professor? Então, eu tenho números com potência, né? Então, eu verifico primeiro se eles têm o mesmo expoente, né? 5 e 5. Fechou. Então, quando eles têm o mesmo expoente, eu simplesmente somo as mantissas, né? Que é o 3 e o 1 e o 3, e mantenho a potência. Então, 1 mais 3, 4. E a potência aqui está mantida. Ficou 4 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Essa aqui é o valor da pressão total, ok? Ok. Então, olha só, vamos para a segunda questão. A segunda questão, vamos lá, okay. Segunda questão. Então, ela diz o seguinte, um tanque fechado contém álcool etílico, né, e possui 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e 5 metros de altura, sendo a massa específica, ou como queiram, densidade do álcool, 789 kg por metro cúbico, e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor da pressão hidrostática exercida no fundo do tanque? Então, desenhei aqui um tanque para vocês, onde ele tem 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e 5 metros de altura. E esse tanque está repleto de álcool etílico, né? Álcool etílico. Ele é um tanque fechado. O que isso quer dizer? Isso implica que eu não conto a pressão atmosférica na jogada. Tá? Quando a gente diz que um tanque é fechado, você descarta a pressão atmosférica, porque ela não vai exercer influência sobre o que está dentro do tanque, no caso aqui. Tá? Então, eu simplesmente vou querer que vocês calculem a pressão que esta coluna, né, de líquido exerce no fundo do tanque. Para isso, então eu tenho que recorrer à nossa expressãozinha da pressão exercida por uma coluna de líquido, que é ρGH, onde ρ é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é a profundidade, no caso aqui, a altura do nosso tanque. Né? Então vamos lá. Pressão do líquido vai ser ρ, que é 789 kg por metro cúbico, G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura, 5 metros. Só isso. Agora eu vou multiplicar os valores, né? 789 vezes 10 vezes 5, que me resulta em 39.450 newtons por metro quadrado. Posso colocar notação científica, né? E fica desta forma. 3,945 vezes 10 na 4 newtons por metro quadrado. Tanto este valor aqui de cima quanto este aqui estão, né, são aceitáveis porque são equivalentes, só que um, né, está extenso e esse aqui está em notação científica, ok? E a questão está fechada, é só isso.
Esses outros valores 2 e 1 aqui, né, são dimensões que para mim nesse momento não me importam, né, não importam, tá? Simplesmente são o valor 5, que é a coluna, a altura, né, dessa coluna de líquido que vai realmente fazer a diferença aqui, ok? Questão 3. A figura ao lado mostra um recipiente fechado. Olha só, fechado quer dizer que não entra a pressão atmosférica na jogada, né? Isso aqui é um detalhe que você já sai ganhando de cara. Então, a figura ao lado mostra um recipiente fechado, sem contato com a atmosfera, com 3 líquidos não miscíveis, ou seja, eles não se misturam. O líquido A, B e o C. Sabendo que a densidade do líquido A é 0,6 gramas por centímetro cúbico, a densidade de B 0,8 gramas por centímetro cúbico e a densidade de C 1 grama por centímetro cúbico, calcule a pressão no fundo do recipiente. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e aqui fornecidas as alturas de cada uma das colunas de líquido, né? O líquido A tem a altura de 20 centímetros, o B 10 e o C 30 centímetros. Tá? Então aqui eu tenho que ter atenção para alguns detalhes. O primeiro detalhe é que como é que eu calculo a pressão no fundo do recipiente? A pressão no fundo do recipiente seria, se esse recipiente fosse aberto, a pressão atmosférica, mais a pressão desta coluna do líquido A, mais a coluna do líquido B, mais a coluna do líquido C. Tá? Então, seria isso aqui, ó, a pressão total, a pressão atmosférica, mais a pressão que o líquido A exerce, o B e o C. Como o recipiente é fechado, a pressão atmosférica vale zero. Então, isso aqui sai fora. Assim, resta-me apenas saber qual é a pressão que cada coluna de líquido exerce. Certo? Então, vamos começar item por item, depois a gente soma todos. Vamos começar aqui pela pressão da coluna do líquido A, que é este cara aqui. Ó. Como é que eu calculo a pressão que esta coluna de líquido exerce? Ela vai ser somada depois com B e com C. Então, a pressão que o líquido A exerce é a densidade do líquido A vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna. E todos esses dados foram fornecidos. O único detalhe é que aqui é fornecido em gramas por centímetro cúbico. Ó. Densidade do A é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Eu tenho que transformar em quilogramas por metro cúbico. Eu simplesmente multiplico isso aqui por 1000. Então fica 0,6 vezes 1000, que dá 600. Tá? Então, e outro detalhe é que a altura do líquido A foi fornecida em centímetros. Eu tenho que calcular em metros. Tá? Então, isso aqui, passar para metros, dá 0,2 metros. Feitas essas transformações, eu substituo os valores aqui. Então, densidade do líquido A, 600 kg por metro cúbico agora. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura da coluna, 0,2 metros, que é a mesma coisa que 20 centímetros. Agora eu posso multiplicar todo mundo, 600 vezes 10 vezes 0,2, que dá 1.200 newtons por metro quadrado. Tá? Eu tenho que fazer essas transformações aqui para resultar em newtons por metro quadrado, tá? Senão não vai dar certo a nossa conta. Ok? Então a pressão exercida pelo líquido A já foi calculada. Vamos passar para o líquido B agora, que é esta coluna aqui. Ó. Então, é a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura desta coluna aqui. Ó. Então, densidade do líquido B, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tem que passar isso aqui para quilogramas por metro cúbico. Como é que eu faço isso? Multiplico por 1000. 0,8 vezes 1000 dá 800. E a altura do líquido B eu tenho que passar para metros. Então, 10 centímetros é 0,1 metros. Feitas essas transformações, só substituir. Então, densidade do líquido B, 800. Gravidade 10. Altura do líquido B, 0,1 metros. Multiplico 800 vezes 10 vezes 0,1 vai dar 800. 800 newton por metro quadrado. Então, eu já achei a pressão que o líquido A exerce, já achei a pressão que o líquido B exerce, agora vamos achar a última pressão, que é a do líquido C. Que é, novamente, a densidade do líquido C vezes a gravidade vezes a altura do líquido C. Olhando lá para a nossa questão, densidade do líquido C, 1 grama por centímetro cúbico. Novamente, tem que passar para quilograma por metro cúbico. Então, aqui eu multiplico por 1000. E a altura de 30 centímetros eu tenho que passar para metros. Então, 30 centímetros é 0,3 metros. Logo, fazendo as substituições, 1000 vezes 10 vezes 0,3. 1000 é a densidade, 10 gravidade e 0,3 a altura.
Fazendo as multiplicações, vou encontrar 3.000 newtons por metro quadrado. Assim, eu já tenho, então, pressão atmosférica é 0, pressão do líquido A 1.200, líquido B 800 e líquido C 3.000. Então, é só substituir, né, nessa expressãozinha aqui de cima, ó, todos os valores. Então, pressão atmosférica 0, mais 1.200, mais 800, mais 3.000. Fazendo essa soma dá 5.000. 5.000 o quê? Newtons por metro quadrado. Eu posso tanto deixar em 5.000, como posso passar para a notação científica, que é 5 vezes 10 ao cubo. Tanto essa quanto essa são valores aceitáveis, porque não foi solicitada transformação para a notação científica, tá ok? E aqui a questão está fechada. Vamos lá agora para o o princípio de Pascal. Então, essa questão envolve o princípio de Pascal, que fala o seguinte, ó, um macaco hidráulico possui dois êmbolos de áreas igual a 10 centímetros quadrados e 90 centímetros quadrados. Determine a força transmitida ao êmbolo maior quando o menor está submetido a uma força de 150 newtons. Então, aqui eu coloquei um esquema do macaco hidráulico, onde eu tenho, né, um êmbolo menor, um êmbolo maior, e eles se comunicam, né, através deste tubo aqui. E como eu tenho um líquido aqui que não se comprime, toda a força que eu aplico aqui sobre esta área vai me gerar uma pressão. Essa pressão vai ser transmitida integralmente, né, para este líquido, chegando até esta área aqui, ó. Isso vai resultar em uma nova força atuando sobre esta área, de maneira que esta pressão aqui seja igual a esta pressão aqui. Tá? Para que essa pressão aqui, pressão 1, seja igual à pressão 2, que é o que o princípio de Pascal nos diz, né, eu tenho que ter a seguinte relação satisfeita. Né? Então, para a pressão 1 ser igual à pressão 2, o que é pressão? Pressão é força sobre área. Né? Então, força 1 aplicada na área 1 tem que ser igual a força 2 aplicada na área 2. Aqui eu vou agora olhar para os meus dados. Ó. Então, o macaco hidráulico possui dois êmbolos, de 10 e 90. E diz que sobre o êmbolo menor é submetido 150 newtons. Então, 150 newtons vamos chamar de F1, que é o êmbolo menor de 10. Então, vai ficar 150 newtons, né, F1, A1, que é o êmbolo menor, 10. Tá? F2 é o que eu quero e vai ser a força aplicada no êmbolo maior, que é de 90 centímetros quadrados. Professor, por que eu não preciso substituir aqui centímetro quadrado, centímetro quadrado? Porque eu tenho centímetro quadrado nas duas áreas, centímetro e centímetro. Depois eles vão acabar se cancelando, tá? Então, vamos continuar nossa operação aqui, ó. 150 dividido por 10 tem que ser igual a F2 dividido por 90. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, multiplicação cruzada. 10 vezes F2 tem que ser igual a 150 vezes 90. Tá? Então, multipliquei cruzado. Ó. 10 vezes F2 tem que ser igual a 150 vezes 90. Esse 10 está multiplicando o F2, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo, né, a galera que está lá. Ó. Então, vai ficar assim, ó, F2 é 150 vezes 90 dá 13.500. O 10 que estava aqui multiplicando passou para o outro sinal da igualdade dividindo, está aqui ele. Então, agora eu só opero. 13.500 dividido por 10 dá 1.350 newtons. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas prensas hidráulicas elas funcionam como multiplicador das forças que nelas são aplicadas. Perceba que aqui eu tenho uma força, ó, em F1 eu tenho uma força de 150 newtons aplicado num êmbolo de 10 centímetros quadrados, a área dele. Aqui eu tenho um êmbolo 9 vezes maior. Logo, a força aqui tem que ser 9 vezes maior também. Tá? Então, essa razão aqui, ó, entre áreas, essa área aqui é 9 vezes menor que essa área aqui. Então, esta força aqui é 9 vezes menor que essa força aqui. Essa é a proporção que a gente tem que analisar, tá bom? Porque ela vem desta situação aqui, onde as pressões têm que ser iguais, ok? E aqui a questão está fechada. Última questão, um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Um automóvel a ser elevado possui peso de 1,8 vezes 10 na 4 newtons e está sobre o êmbolo maior, de área 16 vezes 10 na menos 2 metros quadrados.
Determine a intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel. Então, vamos pegar os dados aqui. Ó, tá? Então, aqui eu tenho que a área 1, que é a área menor, né, é 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. A força 2, né, que na verdade é o peso do carro, é 1,8 vezes 10 na 4 newtons. A área 2, que é a área do êmbolo maior, 16 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. E ele quer saber qual é a força que tem que ser aplicada neste êmbolo aqui, ó, de área 1. Tá? Então, a gente faz o seguinte, ó, força 1 sobre área 1 tem que ser igual a força 2 sobre área 2. E aí eu vou substituir os valores, né? Onde a força menor é aplicada no êmbolo menor e a força maior está no êmbolo maior, ok? Então, ó, F1 é o que eu quero descobrir, a área menor é 4 vezes 10 na menos 4. Tá aqui, ó. Força 2, que é o peso do automóvel, 1,8 vezes 10 na 4. Tá aqui. E área 2, que é a área do êmbolo maior, 16 vezes 10 na menos 2. Tá aqui. Tá? E agora, multiplico cruzado. Então, fica 16 vezes 10 na menos 2 vezes F1 e 4 vezes 10 na menos 4 vezes 1,8 vezes 10 na 4. Então, multiplicando cruzado, vou encontrar isso aí. Tá? Agora, eu quero achar só F1. Então, né, o que eu posso fazer? Eu posso pegar este valor aqui, ó, que está multiplicando, e passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Mas antes disso, eu posso multiplicar isso aqui. Ó. Então, aqui o que nós temos, né? 4, que multiplica 1,8, né? Você multiplica as mantiças e as potências, menos 4 soma com 4, né? Então, como é que fica? Ó? 4 multiplicado por 1,8 vai dar 7,2. E as expoentes menos 4 e 4 somados vão resultar em 0. Né? Esse 16 vezes 10 na menos 2, como eu falei, que estava multiplicando o F1, vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui está ele. Ó. E o próximo passo é simplesmente você dividir as mantiças. 7,2 dividido por 16 vai dar 0,45. Né? E na divisão de potências, você vai subtrair os expoentes. Então, 0 menos 2. Jogo de sinais, 2. Então, 0,45 vezes 10 ao quadrado é igual a 45. Tá? 45 o quê? Newtons, porque é a força. Né? A força é dada em newtons. Então, essas foram as questões que foram passadas para vocês. Tá? Eu tentei trazer, né, no máximo de detalhes possível. Espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem colocar no chat, né, lá do Google Classroom, que eu vou estar tentando sanar através de outros vídeos ou, de repente, né, colocando um material a mais para vocês. Mas, por enquanto, é isso. Agradeço a atenção e até a próxima.